Então, são os melhores e mais potentes ativos no emagrecimento reunidos dentro de um único só produto. E aí, por que ele é tão especial? Por que ele é tão importante? Vocês devem ter visto uma postagem aqui que fala que nós precisamos de 10 quilos, prestem bem atenção, nós precisamos de 10 quilos das plantas envolvidas nesse chá para que se extraia 1 quilo somente de ativo. Então, olha só, vocês acham que é humanamente possível nós fazermos 10 quilos de chá? Não, né? Mas não é só isso, tá? Algumas plantas que estão aqui têm a fase certa de serem colhidas, o modo certo de ser colhido, para que se preserve esses bioativos delas. E aí, só depois que tem todo esse cuidado aí na produção, na colheita, é que isso vai lá para virar o nosso chá. Então, a cada 10 quilos dessas plantas envolvidas, nós vamos ter 1 quilo de chá, tá? Então, o que acontece? Dentro dessa padronização toda que nós temos, é envolvida a biotecnologia. E isso faz com que consiga-se levar aquele chá do estado líquido para o estado sólido de uma maneira muito rápida, microencapsulando esses ativos. E aí a gente consegue padronizar todos os ativos em doses efetivas. E isso é muito importante, porque quando a gente usa um chá de infusão, pode ser que vocês aqui consigam... vou até olhar para vocês aqui um pouquinho. Alguém aqui já teve essa experiência, por exemplo, maracujá acalma. Aí você vai lá e faz um suco de maracujá, ou faz um chá, por exemplo, de maracujá, né? A gente compra maracujá seco, e você faz aquele chá e fala assim, não vi efeito nenhum. Não acontece isso? Por quê? Porque, de repente, o modo de preparo não está correto, ou o ativo não está na concentração, na dose efetiva que precisa para aquele benefício. Então, é realmente muito importante isso. Então, por isso, o nosso Marita Chá Molecular é em pó e solúvel, porque todo esse processo, toda essa tecnologia para microencapsular esses ativos e padronizar, vai nos garantir que nós tenhamos ativos de qualidade e em doses efetivas para o que ele é proposto. Tá? Então, por que o nosso chá não é um chá de infusão, que é aquele lá que você põe na água fervida? Porque nós precisamos garantir aqui no Marita Chá Molecular os ativos na sua integridade em doses efetivas. Existem doses efetivas. Então, a gente precisa realmente garantir. Essa microencapsulação, toda essa tecnologia, vai nos garantir também poder usar o chá da forma que a gente achar mais gostoso ou ir variando essa rotina diária. Como assim, Alessandra? Essa microencapsulação protege o nosso ativo ali dentro daquela cápsula. Isso faz com que a gente possa processar esse chá até 300 graus, então a gente pode fazer receitas cozidas ou até assadas, desde que não seja um assado que ultrapasse 1 hora de forno, né? Mas não vai ultrapassar. Geralmente esse tipo de receita a gente faz bem rapidinho em fogão ou no forno mesmo, mas não vai ultrapassar 1 hora. E ele vai preservar o ativo e também vai nos permitir, por exemplo, fazer sorvetes, fazer alguma receita que é gelada, sem que a gente perca os ativos e a qualidade dos ativos. Então, estão conseguindo ter um pouquinho da noção do que é todo esse processo de fabricação do nosso chá? E vou falar mais um pouquinho. O nosso chá, ele é orgânico. O nosso chá não vai química. Então, olha só que fantástico. Vem da natureza para nós, dentro de um pote, em doses efetivas, que vão realmente fazer o que eles têm comprovação científica que fazem, tá bom? E aí, Alessandra, e esse negócio de molecular? Como assim molecular? Então, eu acabei de falar para vocês aqui, né, que a primeira parte é essa parte fantástica de nós termos pequenas moléculas de ativos microencapsuladas.
E o que seria a ação molecular, gente? Quando a gente fala de molécula, nós estamos falando de nível atômico. Como assim, Alessandra? Vamos lá para a aula de química, de biologia. Vamos voltar um pouquinho. Átomo é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Tá? Então, átomo é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Gente, isso vai fazer o quê? Com que quando o chá entre no nosso organismo, ele vai agir na menor partícula do nosso organismo. Isso é a ação molecular. Então, da célula que está nascendo até a célula que está velhinha, em todas as partículas do nosso organismo, ele vai estar agindo. O nosso chá já é realmente uma nova geração de produtos e nós estamos entrando na nutrigenômica. Opa, olha que legal! Como assim? Que já é a ciência da nutrição e da genética que estuda a modulação através da alimentação. Como assim, Alessandra? Porque nós já sabemos que existem compostos bioativos presentes na dieta que podem sim trabalhar na expressão genética. No caso aqui, nós vamos trabalhar na expressão genética da obesidade. Nós vamos trabalhar, né, dentro dessa parte aí de redução de colesterol e triglicéridos, de glicemia sanguínea, de tecido adipócito. Então, a gente vai trabalhar na expressão genética da obesidade. Então, nós estamos entrando, sim, na nutrigenômica. E aí, vamos lá. Por que o Marita Chá funciona, além disso tudo que eu falei para vocês? Nós temos ativos que têm certificação de todos os órgãos de saúde do mundo, todos os órgãos que são respeitados. Nós temos certificação de qualidade nesses ativos também. Né? E quais são esses ativos? E temos eficácia comprovada com estudos clínicos. Então, por que ele funciona? Primeiro ativo, nós temos as proantocianidinas poliméricas. Alessandra, que nome? Ele vai vir do extrato do açaí, que é uma planta toda nossa, né? E o que ele faz, gente? Ele já é comprovado na redução de gordura visceral. Tá? Não é a Alessandra que está falando, como eu estou falando para vocês aqui desde o começo. Existe comprovação científica de todos os ativos que estão presentes no chá do dia e no chá da noite. Ele já tem comprovação científica, né, da redução de gordura visceral. Ele é um potente antioxidante também e vai proteger as nossas células contra o radical livre, tá? E ele vai inibir a oxidação do LDL. Então, é muito importante nessa parte para nós aí. E aí, aqui tem alguns estudos e fala um pouquinho dele. E ele também é anti-inflamatório. Nós sabemos que a gordura também, em excesso, já é uma inflamação, porque o nosso corpo já está em desequilíbrio. Então, guardem aí. Primeiro ativo, né, que tem comprovação científica é proantocianidinas poliméricas, que vem do extrato do açaí. E ele vai promover a redução de gordura visceral. E também vai promover a redução do colesterol ruim e triglicerídeos. Segundo ativo do nosso chá. E vocês terão todo esse material de treinamento que a gente está preparando para vocês com muito carinho, tá, gente? Segundo ativo do nosso chá é o quê? O 5-QCA, que vem da onde? Do ácido clorogênico do nosso grão de café verde. Então, nós já sabemos que ele atua onde? Na redução de gordura corporal e na redução de peso. Como, Alessandra? Ele vai inibir a diminuição de níveis de glicose por meio da inibição da enzima lá no nosso fígado, tá? E aí, quando essa enzima é inibida, essa enzima chama glicose 6-fosfatase, tá? Quando ela é inibida, ocorre uma diminuição da concentração de açúcar no nosso sangue. Isso faz com que o nosso corpo precise buscar energia nos depósitos de gordura e, consequentemente, vai inibir a acumulação de gordura no nosso organismo. Por quê? Porque essa acumulação de gordura, ela acontece quando nós estamos com glicose sobrando no nosso organismo. E o nosso organismo faz o quê? Bom, eu não preciso mais dessa energia, mas eu não vou jogar ela fora. Então, eu vou armazenar.
e essa glicose é armazenada em forma de gordura, e é por isso que a gente vai aumentando a porcentagem de gordura corporal e vai engordando. Terceiro ativo do nosso Marita Chá, a mangiferina. A mangiferina, ela é uma xantona. Isso mesmo, a mangiferina é uma xantona. Aqui neste momento nós vamos exaltar a comprovação científica dela, que é a redução da glicose sanguínea. Alessandra, de novo isso, de novo. Então, vocês estão tendo a noção, conseguem mensurar o poder que esse chá vai ter no nosso organismo com uma única dose do dia? Nós vamos reduzir essa concentração de glicose sanguínea. Isso vai fazer com que o nosso corpo não armazene, não vai armazenar e ainda vai ter que gastar o quê? O que está armazenado. Porque quando o nosso corpo vê que não tem glicose sobrando no nosso sangue, mas ele ainda está necessitando de energia, ele se vê obrigado a usar a gordura como combustível. Porque é para isso que ele armazena gordura. É para isso que o nosso corpo armazena gordura. Ele armazena gordura pensando que um dia vai faltar energia, que você vai passar fome, que vai faltar comida. E quando isso acontecer, você tem reserva de gordura. Por isso que o nosso corpo, ele guarda. Ele tem essa tendência de guardar. Ele tem um apego muito grande, ele não gosta de soltar nada. Só que aqui a gente está tendo ativos que estão fazendo reduzir essa porcentagem de glicose sanguínea e vai fazer com que o nosso corpo peça energia. Ele não vai encontrar e vai ter que gastar a energia que ele guardou, que ele fez o depósito, né? Que são os depósitos de gordura no nosso organismo. Quarto ativo do nosso chá molecular do dia, ácido hidroxinâmico. O ácido hidroxinâmico é Citrus sinensis. Ah, deixa eu falar aqui para vocês que eu acho que eu não falei. O 5-QCA eu falei para vocês que ele vem do grão de café verde, né? Ele é do ácido clorogênico. A mangiferina é uma xantona e ela é presente na folha de café. Então, não é qualquer hora. Tem a hora certa para colher essa folha. Ela precisa ser jovem, tem que ser colhido de uma forma correta para que não mate o pé de café, porque ele também vai produzir grãos de café. Então, tem toda uma técnica para que se tenha essas folhas, para que ela conserve o ativo mangiferina, tá, gente? O ácido hidroxinâmico é o quê? O Citrus sinensis, que é o quê? A laranja moro. Lembrou o quê? Morosil, não é isso? Então, mas aqui a gente não tem morosil, aqui a gente tem ácido hidroxinâmico. Por quê? Porque morosil é uma marca. E nós temos aqui o ativo da laranja moro, que apesar de ser chamada de laranja vermelha, ela na verdade não é vermelha. Ela é quase negra, a polpa dela é quase negra. E ela é muito rica em antocianinas, tá? Ela é uma parente bem longe da romã, que a gente tem lá no Café Marita 6.0. Mas o que a laranja moro faz, gente? A laranja moro, né, o ácido hidroxinâmico, em doses efetivas, é capaz de induzir uma redução no peso corporal, no IMC, que é quando a gente calcula o peso e a altura para ver se você está com peso normal, abaixo do peso, obeso grau 1, 2, 3, tá? Então o IMC ele mostra isso, que é uma conta que a gente faz que vai multiplicar o seu peso pela sua altura ao quadrado. Redução de cintura e de circunferência do quadril. Então, o ácido hidroxinâmico, ele é capaz de reduzir peso corporal e gordura corporal em áreas difíceis, né? Como quadril, que é um lugar difícil da gente reduzir. Então, ele tem um efeito anti-obesidade. E olha só, quais são as indicações, né, que para que a gente usa o ácido hidroxinâmico? Redução do tamanho das células adipócitas. Por que isso é importante? Porque nós temos células de gordura no nosso organismo e isso é natural porque a gordura é uma proteção para o nosso corpo. Quando essas células de gordura começam a se multiplicar e a crescerem, aí a gente está tendo um problema de inflamação que já está vindo junto com a obesidade, tá? E o que acontece, gente? Na verdade,
nós não perdemos gordura no nosso corpo. Isso mesmo, nós não perdemos gordura no nosso corpo. Nós acrescentamos gordura, mas perder nós não perdemos. Por isso que muita gente faz dieta maluca, emagrece e de repente engorda o dobro, tá? E aí eu vou explicar agora por quê. E aí, se a gente não tem uma atividade física regular, se a gente não tem uma alimentação saudável, se a gente não gasta mais do que a gente precisa para viver, geralmente o metabolismo de um adulto fica entre 1.500 e 2.000 calorias por dia, vai depender do estilo de vida, alimentação, idade, se é homem, mulher, tá? Isso a gente tem que ver também. Mas o que que acontece? Se você come mais do que o seu corpo precisa para se manter vivo, isso tudo vai gerar reservas. Essas reservas são feitas como? Em forma de gordura, de células de gordura no nosso organismo, que são células adipócitas. Então, toda vez que a gente fala de adipócito, a gente está falando de célula de gordura. Quando ele vai armazenando, ele vai fazendo isso aqui, ó. A célula vai crescendo, ela vai inflando. Quando a gente vai emagrecendo, ela vai esvaziando. Imaginem um balão. A gente enche, 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 enche. De repente, você abre o biquinho dele e ele vai esvaziando, 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 esvaziando. Assim são as células de gordura, tá? Então, o ácido hidroxinâmico, ele age na redução das células adipócitas. Isso quer dizer que está o quê? Retirando a gordura acumulada de dentro delas. Por isso, a gente tem a redução da gordura corporal, tá? Redução da circunferência abdominal, que é tão sério que pode te colocar no grupo de risco aí para doenças cardiovasculares, para um infarto, para um AVC e outras coisas mais. Vai melhorar o nosso perfil lipídico. O que é isso, Alessandra? Colesterol, triglicérides, colesterol bom, né? O colesterol total. Vai melhorar a nossa resistência insulínica. Isso mesmo, que vem lá da síndrome metabólica. Todo mundo que está em processo de obesidade tem resistência insulínica, que é o quê? A incapacidade de processar, né, toda a glicose que está armazenada. A insulina ela está sendo jogada no nosso corpo para sinalizar que tem glicose para gastar, mas nós não temos mais receptores que dão conta dessa demanda. Então, a gente cria uma resistência à insulina e o nosso corpo, o nosso